Pessoal, então relacionado à questão, à perspectiva, vamos lá, então a perspectiva entre os meios que acontecem diariamente, a mídia e o futebol, a mídia e o meio de comunicação de massa. Lembra que eu citei a Sandra Letoufier, Letoufier, Sandra Letoufier e o Melvin, comunicação de massa, que fala ali de 1850, Le Fouet, Le Fouet, Le Fouet, o Hélio e Le Fouet, Sandra Le Fouet. Ela fala de 1860, 1850, que eu falei sobre o Schopenhauer, né? Schopenhauer ali, que ele morre ali em 1860, em 1850 começa a falar os meios de comunicação, campos da estatística, futebol e mídia, lógico. 1850 ali é o campo de marco histórico. Eu acho que 1800 já tinha. Sandra Leflouet, desculpa pessoal, Sandra Leflouet, agora fluiu, hein? Leflouet, L-E, né? Fluente, Sandra Leflouet e o Mel. É lógico que nós falamos sobre mídia e pedagogia e a contribuição para a construção de uma pedagogia crítica, ok? É lógico, quando a gente fala aqui até questão de brincando, quando a gente fala maracrista, porque lembra que a palavra crista no dicionário significa o quê? Crista é crista, né? Abaixa sua crista aí, é crista de galo. E ela fala, a tese dela, por isso que chama de maracrista, porque ela foi buscar os meios ligados ao cenário econômico também, ligado ao sertãozinho do Ceará ali, as pesquisas afusas. Eu acho que por isso que era muito nervosa falaram para mim. Questão de banca, em questão da pedagogia crítica. É maracrista, mas é maracrista. Fala até para o rapaz uma vez que eu ajudei umas questões importantes. Então, entre a mídia e o futebol, tem alguns autores, o Souza, o Neira, Marcos Garcia Neira, ok? 2003, o Neira ali que você vê na Univesp, ok? Que ele tem umas traduções importantes. Aqui é com doutor em educação, né? Universidade de São Paulo, você de faculdade, né? Universidade de São Paulo aí, você ali vê a questão que tem no meio dele, você vê ele falando sobre algumas teorias ligadas à educação. É lógico que ele coloca em destaque sendo professor de educação física, mas o Neira já, ou seja, as suas condenações ligadas às traduções, alguns campos ligados ao esporte, nos traz correntes importantes, ok? Então, a interface ligada à pedagogia crítica, Lefouet, Sandra Lefouet e Melvin. Ali que tem o que? O campo estatístico começou de 1850, vai analisando como vai sendo inserido a televisão para todas as pessoas. É lógico, o rádio começou, e depois um campus de desenvolvimento, vai haver marcos que eu coloquei no Face, vocês podem ver o Face, que eu coloquei os autores ali, é lógico, o livro e a capa, e os comunicações de massa fica em destaque o futebol, principalmente o futebol espetáculo, ligado principalmente ao tempo categórico em cada país. Lógico, coloco o próprio outros fatores importantes. Então, a respeito da busca dos objetivos de estudo da ciência, do esporte, os comprasse, né, que colocam a compreensão do fenômeno esportivo, um produto cultural, explorado por meio de comunicação de massa. A reprodução pelos estudantes das concepções veiculadas no discurso midiático, né, em função disso, a partir da teorização cultural e dos principais trabalhos. A capa do livro Comunicação de Massa, Sandra Leflouet, ou seja, e o Melvin, tem a capa e tem um óculos, todo mundo com óculos de sol e um campo cinematográfico. Parece que estão assim, tipo assim, parece que estão ali no Carmélia, né? Ou seja, ali na TV Cultura, no Carmélia, ali é aquele anfiteatro, ali no teatro, em questões de exposições, porque a televisão está ligada também, ou seja, aos campos de filmes, a cinesiologia, o campo cinematográfico, cinético, ok? Então vamos lá.
Entre os conteúdos que a imprensa colocou no campo do futebol, questiona o discurso de alienação e passividade presente no senso comum, ok? Reconhece o poder da persuasão da mídia e sugere um caminhamento didático que integre a prática corporal e a linguagem audiovisual, visando uma pedagogia comprometida com uma formação crítica, ok? Então, a maioria das vezes, as pessoas, é lógico que assistindo um jogo, futebol ali, mas o que está correndo entre os bastidores, entre a mídia, entre o que acontece nos campos fenomenais, que é o próprio esporte coletivo, ou seja, centralizando o futebol, né? Sandra Lefouet, ok? Então, ou seja, Melvin, eu quero colocar em destaque 1850 ali, porque o Schopenhauer, eu falei sobre o shopping e falei alguns termos categóricos ligados ao tempo, como da Mata 79, a loja da Mata 79 tem o Foucault, também 79, Michel Foucault. Então são fatores importantes ligados a uma pedagogia crítica. Então, entre essas concepções, entre os estudos e a formação cultural do povo brasileiro, né? Então, citamos o próprio da Mata de novo, 79, 1986, e tem a Heloísa Bruns, né? A Bruns, que em 2000 também, é lógico que ela fala sobre lazer humanizado, lazer e educação, ok? Lazer, corpos parceiros e corpos adversários. Agora que ela é doutora em economia, coloca concepções ligadas ao tempo, dinheiro, consumo, corpo, motor, histórico e consumo, e entre os meios de televisão. É lógico que coloca a questão de energia, ou seja, esse congresso que vai ter aí, FIEP, né? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está tudo ligado, uma conexão energética, né? Hidrelétrica. Foz do Iguaçu, aquela cachoeira grandona lá. Nós temos que ter precaução. Já colocaram até alguns palestrantes que vão estar aí de fora. Que esse cunho internacional é bom, embora que é perto ali do Paraguai. Eu falei sobre bolinha de gude. Okay? Então são fatores entre editórios, autorias, que expõem os códigos e signos culturais. Aonde é um símbolo, há um movimento. Aonde é um movimento, há um símbolo. Pois bem, essa linguagem cotidiana, entre esse tempo categórico, coloca uma formação. É lógico que quando nós falamos de direita, falamos de esquerda. Quando nós falamos de carnaval, é lógico que nós vamos falar sobre campos antropométricos, ou seja, a direita, a esquerda, a simetria. A própria simetria vai demonstrar o que? Entre lado A, lado B, lado esquerdo, lado direito, ou seja, acaba finalizando o denominador principal, em pontos importantes dessa gravidade esquelética. Então, o trabalho, né, aos 45 do segundo tempo, o sujeito pisou na bola com os colegas, que não assumiu os princípios da empresa. Será jogado para o escanteio, entre outras figuras de linguagem. Ou seja, aqui nos campos da crítica, você vê os segundos que acontece o escanteio, o passe, a jornada do tempo do jogo, 45 minutos, depois mais 45 minutos, a questão da coesão grupal, essa cidade, ou seja, ligado à tática e à técnica. Essa cidade, essa motricidade, que relaciona o quê? Uma harmonia à ópera. É lógico que se eu entrar, alguém pode tocar até para mim, mas o que vai ocorrendo vai ter que haver o quê? Uma harmonia, uma coesão grupal, né? Entre essa pedagogia crítica, entre os meios contemporâneos. A cada dia o movimento, propriamente dito, e o próprio movimento coloca perspectivas, né? Que relacionam o quê? Por exemplo, o Guedes, 2020, falou que a questão de obesidade, que ficou entrelaçada em algumas questões demográficas, triglicerídeos. É lógico que o próprio é um sonhador. O Kennedy Cooper é um sonhador. Ele tá falando aqui controle gorduroso, controle ligado aos triglicerídeos. Tem que ter uma gordura. Tem que ter um bacon, entendeu? É lógico que pode ter é lógico que extrapola. Controle, o que eu quero dizer, a questão é essa. Entre o controle motor e o controle de triglicerídeos, só muda o nome. Que de vez em quando nós extrapolamos. Questões de erros e acertos. Ok? Entre essas mesas que colocamos, essa mesa ligado ao presente e o passado, o arcaico,